Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo, aqui. E no nosso encontro de hoje, nós damos continuidade a uma discussão que a gente já vem fazendo sobre justamente os textos publicitários e os textos não verbais, né? Lembrem, quando a gente fala dos textos publicitários, principalmente naqueles momentos que nós vínhamos falando, a gente trabalhou muito com aqueles textos imagéticos, né? As imagens associadas também às palavras, por isso também essa ponte com os textos não verbais. Mas lógico que isso por uma perspectiva que a gente adota para a prova, mas lembre hoje que fruto da tecnologia são as inúmeras possibilidades que vocês têm acesso e são, vamos dizer assim, bombardeados por mídias publicitárias. Tá? Lógico que aquele foco que a gente faz de textos não verbais ou focados mais com palavras, de textos fixos, aí a gente pensa fruto da própria prova que nos espera, tá? Mas aí no decorrer do dia a dia são inúmeras as possibilidades de redes sociais, mídias, outras que vocês têm acesso enquanto textos publicitários. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar, não só os textos publicitários que a gente vê pensando numa perspectiva de prova, mas em textos enquanto circulam socialmente no nosso cotidiano, nas mais diferentes situações, beleza? Dentro dessa primeira análise que eu gostaria de relembrar com vocês, aí até como exercício que eu coloquei para vocês terem analisado, se liga aí no enunciado quando ele diz assim: identifique quando houver as estratégias linguísticas, não verbais ou verbais, dentre outras, que colaboram para a construção de sentido dos textos publicitários a seguir. Beleza? Obviamente que, infelizmente, no dia da prova, vocês não vão ter acesso a textos coloridos, mas vejam como até a questão das cores já é um elemento visual, ou seja, é um elemento não verbal. O que é não verbal? O que não faz a utilização de palavras. Então, vão percebendo a questão das cores, a utilização dos formatos, a presença de determinados objetos, de símbolos que vão aparecendo no decorrer do texto, que vão fazendo associação ou não a outros contextos sociais que estamos envolvidos tranquilamente. Beleza? Né? Alguns elementos que podemos conhecer ou não. Estou passando aqui para vocês perceberem justamente fruto aí das próprias disposição das imagens, como isso vai influenciando na nossa interpretação. Lógico que dentro do contexto do texto publicitário. Falando isso, lembrar dos textos verbais e não verbais, quando eu já estou mostrando aqui para vocês, quando eu pensar em verbal, também pode estar associada à ideia do linguístico. Beleza, gente? O que é a ideia do linguístico? Qual é a ideia do linguístico? Ou seja, todo o texto aquele que gira em torno das palavras. Estruturas linguísticas, aquilo que tem palavra. Estruturas verbais, aquilo que tem palavra. Beleza? Então, dependendo da situação, o verbal e o linguístico aí podem entrar como sinônimo. Ah, Paulo, eu lembro que a gente fala muito de verbal lá nas aulas de gramática. Sim, a gente fala muito lá de verbal nas aulas de gramática. Mas ali no sentido gramatical da coisa, quando a gente associa estrutura verbal àquela estrutura que tem verbo. Beleza? Aquela classe gramatical dos verbos, ou seja, uma estrutura formada por verbo, consequentemente, uma estrutura oracional. Beleza? Não confundir essas coisas, ou seja, a palavra verbal pode estar tanto associada ao uso da palavra como um todo, ou ao uso da palavra especificamente da classe gramatical verbal. Fiz essa ponta aí para vocês entenderem. Voltando para a questão dos textos publicitários. Além desses recursos visuais e imagéticos, como eu chamei a atenção de vocês, que são muito comuns, a associação com as cores e os slogans e as marcas, eles muitas vezes são reforçados pelo uso de determinadas expressões linguísticas. Então, umas são mais relevantes que outras, dependendo, e outras são bem impactantes e totalmente dependentes da interpretação que vai ser gerada. Então, às vezes, se você não associar ou não compreender a palavra que está lá posta, você não vai conseguir interpretar. Então, na leitura dos textos publicitários, prestem muita atenção nisso. E nessa questão de outros recursos, entra muito disso, né? Que outros recursos, dentre outras estratégias que fazem parte da construção do sentido dos textos publicitários, é o que eu venho chamando a atenção de vocês e chamando a atenção de vocês para 3. Não esqueçam a questão da ambiguidade ou polissemia. Aí eu até dei o exemplo, a gente discutiu em outros momentos aí, no Dia dos Namorados, não fixem o seu garoto. A palavra garoto aí tem uma estrutura polissêmica, associada tanto ao chocolate, a marca do chocolate, quanto ao garoto aí no sentido de parceiro, de namoro, né? O namorado, tá? Temos a questão da intertextualidade, não esqueçam disso. A intertextualidade, quando eu tenho a relação entre textos, entre algo entre textos, uma relação entre textos. Aí, gente, eu faço só uma pausinha para chamar a atenção de vocês aí. Anota aí, por favor, quando eu estiver falando intertextualidade, o que é que tem a ver? Que relação é essa? Há uma relação entre forma e estrutura.
de um texto para outro. Tem um texto lá original. Quando eu crio um novo texto, no caso um texto publicitário, que é o que a gente está focando aqui, eu pego estruturas e formas desse texto original e acabo reproduzindo nesse meu texto. Por isso que eu chamo de intertextualidade. Beleza, gente? Relação intertextual a partir da estrutura-forma. Paulo, estrutura-forma, como assim? Gente, estrutura-forma, presta atenção. Tanto estrutura e forma vai se referir à questão estrutural mesmo, de imagens geometricamente falando e de cores, tá? Quanto estrutura e forma vai estar associado à ideia de estruturas e formas linguísticas. Eu tenho textos escritos que têm intertextualidade com textos escritos, ou seja, tem estruturas e formas linguísticas ali textuais, intertextuais. Agora tem texto que só tem uma relação entre imagens. Poxa, eu já vi essa imagem antes, até com essas cores. Então, não deixa de ter também uma relação intertextual, ou seja, uma relação entre formas e estruturas agora imagéticas. Então, anota isso aí. Intertextualidade tem a ver com estrutura e forma. Verbal, associada à palavra, e não verbal, quando não tem uso das palavras. Beleza? E a outra estratégia, que é muito comum nos textos publicitários, que eu chamo a atenção de vocês, é justamente a questão da metalinguagem. Beleza? Mais para frente, a gente vai falar muito especificamente da metalinguagem. Tá? Mas uma expressão que resume bem a metalinguagem, estou chamando a atenção de vocês, é a arte pela arte. Eu gosto muito dessa expressão. Ou o texto pelo texto. É quando eu uso o texto para falar do próprio texto. É quando eu uso a arte para falar da própria arte. E quando eu gosto muito da expressão arte pela arte, porque é uma expressão bem geral, né? Que engloba, quando eu digo arte pela arte, é tudo, gente. Desde quando eu uso um dicionário, lá no dicionário eu tenho uma palavra, eu uso as palavras para explicar a própria palavra, é uma forma de arte ali, no sentido, não no sentido artístico, mas no sentido de que eu tenho uma produção ali, beleza? Mas aí toda forma de configuração, até as tradicionais artes plásticas. Se eu tenho uma tela na qual esteja retratada uma própria situação de pintura, eu tenho ali a arte pela arte. Um quadrinho falando do próprio quadrinho, um filme falando da história do filme, de como é feito um filme, beleza? Tudo isso é arte pela arte, é texto pelo texto, verbal pelo verbal, não verbal pelo não verbal, é metalinguagem. Então está muito associado aos textos também publicitários, beleza? E aí, para finalizar, vocês têm esse exercício aí como resolução para ir percebendo. Vejam justamente quais são os recursos que estão presentes aí nesses textos publicitários, justamente para a construção do seu sentido. Beleza, gente? Tranquilo? Então é isso aí. Foi um prazer revê-los e até a próxima. Abraço!